É uma honra estar aqui. Obrigado, pastor. Muito grato mesmo. É uma honra mesmo servir a igreja, servir ao Senhor. E temos certeza que vamos ter uma noite maravilhosa. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: a unção, ela despedaça jugo. Amém? A unção, ela te levanta. Diga para a pessoa que está do seu lado: a unção te levanta. Amém? Então, hoje nós vamos ter esse tema, né? Não sei se está aqui, é unção. E quando nós falamos em unção, a primeira coisa que acontece é a gente pensar logo no mover, né? O que é unção mesmo, né? Será que é quando nós corremos, né? É quando alguém cai? É quando alguém desmaia? O que realmente é a unção? Amém? É bem verdade que no Antigo Testamento, a unção, né, ela era conhecida como derramar mesmo do óleo, né? O óleo da unção, quando alguém era escolhido mesmo por Deus. E de maneira estratégica mesmo, havia uma direção mesmo do que Deus queria comunicar. Ele não buscou, né, o óleo, né, da oliveira à toa. E baseado naquilo que isso representava, irmãos, é bem verdade que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferente, amém? Glória a Deus. Então, antes de falar qualquer coisa, eu queria que colocasse aqui, deixa eu ver, aqui é igual carro a álcool, começa devagar e depois pega, que realmente é um culto de ensino, e eu tenho certeza que o que Deus tem para nós mesmos, irmãos, às vezes tem que fugir do protocolo, amém? É um culto de ensino, é sobre unção, e eu tenho certeza que nós vamos ser ricamente abençoados. Então, coloca aqui para mim rapidinho, abra a palavra em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. A partir do versículo 1 e versículo 2, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aquilo é uma passagem do Antigo Testamento que está falando aqui ao profeta Isaías. Uma coisa bem peculiar da árvore da oliveira mesmo, a maneira pela qual ela era utilizada. Quando ela estava ficando velha, essa árvore estava ficando bem velha, ela tinha uma característica bem interessante. Ela ia ficando mais grossa, mas ao mesmo tempo mais velha, mais seca. E o aspecto que dava daquilo, eu vou começar com o ensino, depois a gente entra na pegada, beleza? E o aspecto mesmo dessa árvore mesmo, quando as pessoas olhavam para ela, dava a entender que aquela árvore estava morta. As pessoas passavam por ela e olhavam, e o seu aspecto era de velhice, era de morta, ok? Mas tinha algo bem peculiar nela. Quando ela estava nessa condição, surgia dois ramos nela. Um chamava rebento, que era um ramo que surgia por cima, e o outro chamava renovo. Quem olhava aquilo de fora, achava que era alguma coisa que tinha sido enxertado. Amém? Então, esse rebento, esse renovo, era justamente a nova árvore, né, que iria produzir o seu novo fruto. Se você prestar atenção aqui, diz que do tronco de Jessé sairá um rebento e um renovo. Aí ele diz, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É bem interessante que na visão aqui, a ideia mesmo é mostrar a antiga Israel. Amém? A ideia aqui é mostrar a antiga Israel, que o seu aspecto mesmo era de pessoas mortas espirituais, amém? E não havia perspectiva dela em si mesmo poder produzir alguma coisa. E isso aqui é uma profecia a respeito do Messias, amém? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que
do tronco de Jessé, Deus irá colocar, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus dizendo assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso aqui é interessante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aí ele diz que aquele que está ligado a mim produz fruto. E sem mim, nada podereis fazer. Amém? Então, qual era a visão aqui? Que mesmo o aspecto, né, de uma árvore morta, havia uma promessa do que ia ser produzido a partir do que Deus iria fazer. E essa promessa era justamente o que iria vivificar, o que iria trazer vida para aquela situação de morte. Amém? E isso era produzida pelo próprio Deus. E quando nós falamos de unção, a partir do que Deus irá produzir, não está falando do que você pode produzir na capacidade da tua inteligência. Não está no campo da tua força. A unção é justamente a capacidade de Deus produzir alguma coisa. E essa unção, no Antigo Testamento, esse óleo, ela tinha alguns significados, significado muito importante. Vamos falar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, as pessoas moravam, Israel habitava ali um pouco em uma região que era desértica, ok? Então, automaticamente, não havia tanta água, ok? Não havia tanta água, a gente sabe que não havia, então, tubulação, não havia iluminação. E a vida daquelas pessoas dependiam muito das oliveiras. Como é que eu posso falar? Era a peça fundamental para a vida das pessoas. Então, se você prestar atenção, não foi à toa que Deus pegou algo que iria simbolizar, aquilo iria simbolizar o que Deus estava querendo dizer. Amém? E esse óleo, ele servia como combustível. Tem uma versão, tem uma palavra que está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim, ó, não se acende uma candeia para colocar debaixo do aqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Então ele está dizendo, no Antigo Testamento, as pessoas, para clarear a sua casa, eles precisavam do óleo, né, da árvore da oliva. Então eles tinham um frasco, né, a gente chama no Nordeste, como é o nome daqueles? Uma lamparina. Eles colocavam o óleo, e aquele óleo que colocava lá, quando eles estavam em um ambiente escuro, era justamente o meio pela qual eles enxergavam. Então, não havia somente uma condição de dizer, eu preciso. Era uma questão de dependência. O óleo era uma questão de dependência. É então interessante que está ligado ao que diz Salmos. Ele diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando essas pessoas viajavam de um lado para o outro, né, como era deserto, é interessante que elas, quando não tinha hospedagem, elas precisavam parar e dormir em algum lugar. E era justamente, né, esse óleo que era colocado na lamparina que fazia com que, vou dormir debaixo dessa árvore. Então, como é que ele sabia que aquele lugar era um lugar limpo, um lugar seguro para poder descansar da sua jornada? Eles tinham sua lamparina. Então, lâmpada para os meus pés é um lugar de localização. E se precisasse continuar a sua trajetória, luz para o meu caminho. Amém? É uma referência da importância de ter o óleo. A segunda coisa mais importante, fora o óleo, era que servia para alimento. Como eu já te falei aqui, não havia água, era uma escassez de água. É tanto que se você for ler o Antigo Testamento, você vai prestar atenção que as pessoas precisavam cavar poços. As pessoas saíam ali, pegavam, né, seus cântaros e carregavam. E era normalmente, né, a água era cara demais, irmão, nessa época, tá bom? Então, o óleo era realmente o manda-chuva do pedaço, aquilo que realmente as pessoas tinham que ter. Então, significava que era algo muito importante.
É a ponto de ser tão importante, irmãos, que tem uma viúva, a viúva de Sarepta, quando o profeta Elias chega lá, né, e pede para comer. Ela diz assim: olha, meu senhor, é o seguinte, eu não vou mentir para o senhor não, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. O profeta, irmãos, ele falou com ela e disse assim: faça o seguinte, faça primeiro para mim. Né? E depois sai a profecia, dizendo assim: olha, pega todas as vasilhas que você tem, pega emprestado o que der, fecha a tua porta, porque a farinha da botija não vai se acabar e o azeite não vai parar de jorrar até que acabe as panelas e as vasilhas que estão vazias. E aquilo manteve, né, o seu filho seguro e manteve sua vida, que era justamente o recurso que ela precisava. O azeite era uma condição de vida para alimento. Não era uma questão normal assim, tipo assim, eu preciso. Não, era uma questão de dependência. A terceira coisa que servia também era para remédio. Então, se você pegar o bom samaritano, por exemplo, a Bíblia diz, né, que saiu o sacerdote, depois saiu o levita, e depois vem ali aquela história. Diz que quando aquele homem foi espancado, e ele estava quase à morte, o bom samaritano vai passando e tira um pouco, né, pega o óleo e pega vinho, e faz aquela mistura. Né? Tem uma coisa bem interessante aí que a gente não tem tempo de tocar, e aquilo servia também como remédio. Então o óleo era colocado, e aquilo servia para proteção, para tratamento, amém? Para curar mesmo as pessoas. Então o óleo, na verdade, era na trajetória mesmo uma questão de necessidade, amém? A quarta coisa mais interessante, uma delas que eu achei muito interessante, era que esse óleo era utilizado também para perfume. Então, se as pessoas pegassem as suas especiarias, né, na arte do perfumista, como diz no Antigo Testamento, lá em Êxodo, você vai ver que esse óleo era misturado para poder fazer o perfume. Tem uma referência bem interessante a respeito disso, em relação ao perfume, Salmos 23:5, puder abrir. Salmos 23:5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. No Antigo Testamento, as pessoas quando faziam viagem, e elas batiam na porta de alguém, naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, então era comum que as pessoas chegassem na casa de outra pessoa sem avisar. A gente hoje tem telefone, né, e não gosta. E naquele tempo, o perfume, o óleo que chegava na casa, quando alguém batia na casa da pessoa, e a pessoa era muito bem-vinda, a primeira coisa que nós vamos entender é que a pessoa, por não ter o costume, preste atenção, não tinha água encanada, e a água que tinha naquela casa, naquela residência, era pouca água. Amém? Então era normal eles não tomarem muito banho, era uma coisa normal. E agora imagina o odor de alguém que cruzou o deserto, andou pela areia, no sol, suou. Quando essas pessoas batiam na casa, a primeira coisa que acontecia, quando essa pessoa era bem-vinda, era, uma delas, lavar as mãos, lavar os pés, mas a principal, irmãos, era ungir a cabeça, porque aquele óleo estava perfumado. Por isso que o salmista disse, é colocado uma mesa perante mim, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Porque qual é a referência? Quem tinha que ungir aqui não era a pessoa que se ungia. Quem ungia era o dono da casa, ungia o visitante. Que era uma maneira de dizer assim, na minha casa você é bem-vindo. Quando eu ungir sua cabeça, você vai ficar perfumado, porque eu quero que você continue à mesa comigo. Não é interessante? Então o dono da casa vinha, perfumava a cabeça da pessoa, ela reclinava à mesa e agora o cálice transborda. Significa, eu tenho comunhão com essa pessoa, ela me ungiu, ela me quer nesse lugar. Então esse óleo da cabeça, ele tinha muito significado. E aquela pessoa podia agora desfrutar de
de uma comunhão. Amém? Quando Deus pegou e falou com Moisés, talvez hoje o azeite para nós não tenha tanto significado, porque nós não vivemos nessa época. Mas quando Deus pediu para Moisés fazer isso, ele sabia o que é que ele estava fazendo. Ele queria passar uma mensagem. E a mensagem que ele estava querendo passar era justamente: eu quero, Moisés, que você fabrique algo, e eu vou consagrar isso. Eu quero que isso seja santíssimo. Dos toques do Espírito é tornar aquilo santo. Coloca para mim aqui Êxodo capítulo 30, versículo 25. Êxodo capítulo 30, versículo 25. Diz assim: disto farás o óleo sagrado para a unção. Aí depois ele vai dar um ingrediente, depois você pode pegar antes, aí você vai perceber, mas pega do 25. Capítulo 30, versículo 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa, com todos os seus utensílios, e o candelabro, com todos os utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a bacia com o suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimos. Tudo o que tocar nela será santo. O que era que Deus estava dizendo? Eu quero que você pegue esse óleo, que já tem muito significado para vocês, e eu quero que vocês preparem algo para mim. Pronto, preparou. Agora isso vai se tornar separado. Primeiro escolhe, depois separa, que é consagra, ok? E quando o Espírito Santo vem, aquilo torna aquilo ao nível de Deus. Só o Espírito Santo, irmãos, quando Deus diz, separa para mim, que isso aí vai se tornar algo sagrado, só quando ele diz, separa, que isso aí vai ser sagrado, é o Espírito Santo que vai vir sobre aqueles utensílios para tornar algo ao nível de Deus. Para você entender, quando você faz um jantar para alguém, se você for fazer um jantar para uma pessoa, o que está na mesa, por exemplo, se for sua casa, você está chegando, sua esposa está preparando a mesa, e não é aquela mesa comum, o diário, né? Aquele que você está acostumado. Os utensílios da mesa revelará a importância de alguém que vai se sentar na mesa. A pessoa irá perguntar, quem é que está vindo? E quando a pessoa citar o nome, o que está na mesa está denunciando que aqueles utensílios representam um nível de vida que aquela pessoa que vai sentar na mesa tem. Ainda que o homem pudesse pegar ouro e prata e todos os utensílios importantes que há sobre a terra, ainda assim, nada disso seria ao nível de Deus. Só existe uma pessoa que torna algo ao nível e ao padrão de Deus, é quando o Espírito Santo toca. Aquilo se torna santíssimo. E agora estará apto para que Deus possa utilizar. Olha que coisa fantástica. Quando Deus disse ungir, Deus estava dizendo, mostra ao povo que isso aí que está sendo ungido é para uso exclusivo meu. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, se você foi ungido, você é uso exclusivo de Deus. Amém? A unção, ela está associada, como eu já disse a você, está associada ao Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Coloca para mim aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 16. Tem aqui no telão.
tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, lê comigo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando ele foi ungido, a resposta da unção, a resposta de ser ungido, naturalmente era o óleo na cabeça. Mas o respaldo espiritual que acontecia por trás, era vir o Espírito Santo, amém? Nessa época o Espírito Santo não habitava dentro, o Espírito Santo vinha sobre principalmente reis, sacerdotes e profetas. Então esse Davi, ele foi ungido, e desde então, a partir do momento que foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Uma coisa que eu quero que você atente. Não existe homem nenhum ungido que tenha poder de ungir alguém, porque quem unge é Deus. O profeta aqui, antes de acontecer isso aqui, o profeta recebeu a notícia que ele fosse na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa, a primeira imagem que ele vê é do irmão de Davi, Eliabe. E ele olha, irmãos, eu acho fantástico, cara, eu acho isso fantástico. Ele olha para Eliabe, um homem alto, guerreiro, forte. E o profeta olha e diz o seguinte: vejo diante dos meus olhos o rei de Israel. Aí Deus diz: epa, para. Porque quem diz sou eu. Você se submete ao que eu digo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se submeta ao que Deus diz. O que Deus diz é lei. Não se volta atrás. Amém? Irmãos, e essa questão da unção é tão fantástica, que a primeira coisa que acontece não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com a sua desenvoltura, não tem nada a ver com o teu diploma, não tem nada a ver com a tua escolaridade. Uma vez que a unção vier sobre você, ele não utiliza nada do que você tem. É uma alta capacitação da parte de Deus. Uma pessoa ungida, ela tem características. Porque a unção que vem sobre uma pessoa, algumas pessoas, eu acho interessante, elas dizem assim: eu sou mestre, aí um exemplo, né? Por que eu sou mestre? Não, porque eu gostei de estudar desde criança. Não é? Sempre atribui alguma coisa pelo que ela pode fazer. Uma pessoa separada, ungida, e aqui eu não vou tocar nessa questão de a unção para alguma coisa, mas só abrindo parênteses para isso. Quando Deus escolheu Davi, um homem ungido, ele faz algo que prova que ele não teve participação humana. Quando Israel estava sendo ameaçado por Golias, o que havia, irmãos, era talentos. Muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas habilidosas, pessoas que sabiam se comportar, tinha dinâmica, sabe, o protocolo, tinha tudo aquilo. Mas, se você estiver no perrengue, eu tenho certeza que você não vai querer pessoas habilidosas como Israel, você vai querer pessoas ungidas. Porque a primeira coisa que aconteceu aqui foi quando a Bíblia diz que Davi foi ungido, o Espírito se apossou, tomou conta. Aí está o cara lá gritando 40 dias e 40 noites: ei, cadê o Deus de vocês? Quando Davi viu, irmãos, deixa eu te dizer, característica de pessoas ungidas não é fazer coisas comuns. Existem manifestações divinas que não é comum, que não se busca, não é algo programado, não é algo pensado. É Deus que abre o mundo espiritual, mostra, fala e Ele respalda o que diz. Respaldo de pessoas ungidas. Quando a unção veio sobre Sansão, o que era que tinha de normal? Normal era ele ser forte e lutar contra um homem e vencer. Isso acontece no MMA. O que não era normal era ele pegar uma queixada de jumento e matar 1000 homens. Uma pessoa ungida tem características espirituais. São pessoas que talvez no nosso contexto, no nosso dia a dia, não seja aprovado perante os meus olhos, que nem Davi não era, irmãos.
mas era um homem segundo o coração de Deus, e que o Espírito de Deus se apoderou dele. Eu vou te dizer uma coisa, querido, nesses últimos dias, nós precisamos de pessoas que estão ungidas por Deus, e essa consciência não parte de pessoas que podem aprovar, parte de consciência de pessoas que sabem que é. A primeira manifestação da unção é interna. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro, então havia uma dependência do profeta chegar lá, como o profeta Eliseu ungiu o profeta Elias. Então Eliseu não sabia de nada, chegou o profeta Eliseu, agora escute. Não foi o profeta que decidiu escolher, foi ele que ouviu o Senhor dizer assim: ei, vai em tal cidade, tem um homem que você vai encontrar, o nome dele é Eliseu, tira a capa e joga sobre ele. Quem escolhe é Deus, irmãos. Característica de homens ungidos, característica de pessoas ungidas. Saindo desse contexto, que eu não quero tocar nisso, isso é só um parênteses. O mundo espiritual, eu estava falando de quê aqui? Deixa eu voltar assim, senão a gente vai começar a andar em novos céus e nova terra. Eu gosto. Amém? A unção, ela está associada ao Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo toca, aquilo se torna santo, se torna separado, de uso exclusivo de Deus. A unção está associada ao Espírito Santo. Coloca para mim Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, ele faz essa referência. Lucas capítulo 4, versículo 18, também está ligado com Isaías capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus, está aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Presta atenção, ele diz que está ungido para fazer algo, ok? Mas lembra que eu disse para você que a unção, ela tem o poder de separação. A unção, quando o Espírito Santo toca numa coisa ou toca numa pessoa, a primeira coisa que acontece é você subir de nível. Você deixa de ser algo terreno, você deixa de ser algo de uso natural para ser algo aprovado ao nível de Deus. É como se Deus estivesse no trono e aquele cálice chegasse no nível de Deus e Deus pudesse beber aquilo ali sem nenhum problema, porque está no nível de Deus. A primeira coisa que quando a unção toca, faz isso. Te coloca em um nível maior. Nós estamos enxertados em Cristo, e porque nós estamos em Cristo, a palavra Messias, né? A palavra Messias é aquele que é ungido, ou aquele que carrega a unção. No Antigo Testamento, no Novo Testamento está escrito em grego, é Cristo, que é o mesmo significado, ungido. Então Jesus ungido, Jesus é aquele que carrega a unção. Quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós o corpo. Automaticamente, quando você está em Cristo, o Espírito Santo vem para habitar dentro de você. Por isso que eu não quero falar da unção que capacita para algo. Eu quero tocar aqui na primeira evidência do que acontece em uma pessoa ungida. Quando o Espírito Santo, se o Espírito Santo toca no objeto e aquilo fica no nível de Deus, e ele habitando dentro. Quando o Espírito Santo toma conta da vida de alguém, quando ele entra na vida de alguém, no Antigo Testamento era separado, pessoas mortas espiritualmente, elas recebiam poderes para tomar conta das coisas de Deus. No Novo Testamento, a gente não recebe a unção para fazer algo. A primeira coisa que acontece antes de fazer algo, é você receber a unção para ser santo. Coloca aqui para mim, eu acredito que está por favor, acredito que está Efésios capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos, está aqui versículo 3, versículo 4. Versículo 4, assim como o quê? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos
Você prestou atenção? A primeira coisa que acontece quando Deus seleciona é tornar você santo. Você vai para um ambiente que Deus se move. Você se torna o mesmo padrão de Deus. Ungido, santíssimo. E o mundo espiritual, irmãos, o maior respaldo de uma pessoa ungida não é o poder que ela opera, mas é a reverência do mundo espiritual pela posição que ela se encontra. Uau! Jesus aparece com 12 anos de idade, e quando ele aparece com 12 anos de idade, a linguagem de ungido não é tratar Deus como distante, a linguagem de ungido é tratar Deus como família. José e Maria perdeu Jesus numa caminhada de 3 dias, voltou, encontrou Jesus, ficaram um pouco agoniados. Encontrou Jesus aonde? No templo. Mas menino, eu estou perturbadinho aqui te procurando 3 dias, tu é o filho de Deus e está me dando esse trabalho todinho. 3 dias que eu estou te procurando. A resposta de ungido. Imagina que ele fosse nordestino. Oxente, tu não sabia que eu tinha que estar na casa de Paiinho, não? Tu manda conta das coisas dele. Depois Deus respalda. João vai batizar Jesus e uma voz que vem do alto diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois, Jesus está com Pedro, Tiago e está com João e leva ele para um monte. De repente abre-se os olhos espirituais e agora eles veem Jesus conversando com Moisés e com Elias. Moisés representa a lei, Elias representa o anúncio, quem prega, né? Os caras acostumados a viver no judaísmo, cresceu e prestou atenção ouvindo falar dos profetas e de Moisés, ficou bestinha. Oxente, Jesus já sei, tem uma ideia, não vamos sair daqui não. Aqui tá bom demais. Vamos fazer uma cabana para o Senhor e para eles dois? A Bíblia diz que aparece uma nuvem, irmãos, é uma nuvem de glória. O próprio Deus vem ter com eles por causa da mentalidade. Eles queriam ficar presos no antigo e Deus estava trazendo para eles uma informação. Ei, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É ele quem carrega a unção, é ele o ungido. Jesus olha para os seus discípulos, Jesus era professor, Jesus era pregador, Jesus era pastor, Jesus era profeta, Jesus era escudo, Jesus era segurança, ele protegia aqueles que faziam besteira. Pedro tirou a espada, cortou a orelha do sacerdote mau, que Jesus disse: desculpa, deixa eu botar a orelha dele no lugar. Oxe, Pedro, se eu quisesse que os anjos viessem, ele não vinha não? Vem. Jesus era tudo isso. Quando você vê João capítulo 14, a Bíblia diz que os discípulos ficaram agoniados porque ouviu Jesus dizendo assim: eu vou me embora. Jesus disse: ei, calma, fica tranquilo. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele habitará em vós, ele vos ensinará, ele vos guiará a respeito de todas as coisas. Esse Espírito Santo que habita dentro de você te colocou em um nível muito alto, irmãos. Agora, o que eu estou falando aqui não é para você ficar, eu saí do culto. Acredita que Deus me colocou no nível alto? Não. O mundo espiritual não respeita a tua formação. O mundo espiritual não respeita se tu fez faculdade, se tu fez medicina. O mundo espiritual está de olho em filiação, a quem você pertence. Se você tem o Espírito Santo, esse tal é de Cristo. Essa pessoa está ungida, santificada, separada. Coloca para mim, por favor, Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Está vendo que é pouco tempo para muita coisa. Coloca aqui, por favor. Atos capítulo 19, versículo 11. Lê comigo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A ponto de quê? De levarem aos enfermos lenços e aventais. A primeira característica da unção de uma pessoa ungida é que a Bíblia, lembra que eu li ali em Êxodo dizendo que quando for ungido, tudo que tocar nela será santo?
E Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Preste atenção agora, próximo. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno. Está comigo? Dizendo: esconjuro-vos ou te expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Não bota outro não, não bota outro não. Esses demônios aqui estão fazendo um show na vida de alguém. Só que tinha alguém que estava acompanhando a história de Paulo. Paulo tinha o Espírito Santo. A primeira característica de quem tem o Espírito Santo é o quê? Ser separado, ser ungido, ser santo, estar no nível de Deus, subir de patamar. Ele deixou de ser natural, e quem é terreno, quem anda na carne não no pecado, quem anda naturalmente, essas pessoas que não têm o Espírito Santo, todas elas têm que se submeter aos demônios. Todas. Quando o Espírito Santo toca em alguém ou em algo, essa pessoa passa a pertencer a Deus, que está acima de principados e potestades. Amém? Eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles prestaram atenção como era que Paulo agia. Paulo com muita autoridade, o povo pensa que a autoridade é quem grita. Eu estou gritando. Estou brincando. Eu expulso vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Próximo versículo. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, como sumo sacerdote. Próximo. Mas o espírito maligno lhe disse o quê? Não é forte? Qualquer pessoa que está em Cristo, irmãos, está ungido, santo, separado. E no mundo espiritual é mais ou menos assim. Você está no seu dia comum, na sua segunda-feira, e isso não tem nada a ver se você está se sentindo triste ou se você está se sentindo alegre, se você está bem com a vida ou você está mal com a vida. Se você está em Cristo e o Espírito Santo habita dentro de você, o demônio, os espíritos malignos sabem a tua posição. Só que ele não quer que você descubra. E então a gente fica julgando que quem é ungido de verdade é quem prega. Ficamos julgando que quem tem poder mesmo é aquele separado. No mundo espiritual, quem está em Cristo está acima de demônios. Satanás sabe, irmãos, a nossa posição em Deus. Eu conheço a Jesus, eu sei quem é, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. No original, dá no mesmo. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Dá no mesmo. Quando ele diz, mas vós quem sois? Coloca o próximo versículo para saber o que aconteceu. Quando a pessoa não tem posição para lidar. O que foi que aconteceu? Atos capítulo 19. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Levou uma pisa, irmãos. O diabo olhou para eles aqui e disse, ei, meus escravos, meus servos, minha propriedade, o que vocês pensam que são? Já com Paulo não. Quando Paulo andava, ele fazia assim, oi Paulo. Tem uma passagem em Jesus, dos Gadarenos. Por isso que eu estou separando aqui pessoa ungida a pessoa que é ungida para ser. Quando você é ungida, você se torna. E aquela que é ungida para algo. Jesus deixou bem claro isso. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Mas como pessoa, Ele era filho de Deus. E Ele andou por toda a terra fazendo bem, curando a todos, porque Ele era uma autoridade. A legalidade que Jesus deu aos discípulos foi tão poderosa que Ele disse assim, vão de 2 em 2, vão nas casas. Preste atenção, você vai sair debaixo da palavra de alguém que é sobre os demônios. Uau! O que está faltando aqui, irmãos, é a consciência de a gente andar de verdade
de uma maneira posicionada, conscientemente, sem se importar o que está à sua volta. Sabe por que problema chega na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se essa geração, e eu estou botando a minha, a sua e as que vêm, recebesse da parte de Deus o privilégio de dar nome aos animais no Éden, muita gente estava em depressão. Meu irmão, que Deus me deu. Como é que eu boto o nome desse bicho listrada? E eu sei lá o nome disso. E esse do pescoção? Porque o problema, ele acontece por causa do governo que está sobre você. O problema não é para te deixar depressivo. O problema não é para que você se perturbe. O problema é como um espírito que se prostra e diz assim: por favor, me organize, porque só você tem a autoridade de me organizar. Quando você foi colocado em Cristo Jesus, Jesus colocou, irmãos, características de pessoas ungidas. Está os discípulos lá, sem essa consciência, e o mar está quase virando o barco. E a palavra que sai da boca de Jesus é: cala-te vento, acalma-te mar. Ele sabia que era uma autoridade sobre essas coisas. Satanás sabe que você é ungido. Coloca aqui para mim, Ezequiel capítulo 28, eu acredito que é a partir do 5. Eu acredito que é a partir do 5, deixa eu conferir. Ezequiel capítulo 28. Obrigado, Santo Espírito. Deus é bom. Já botou? Bota Ezequiel 28 a partir do 5. Deixa eu ir aqui logo. Ezequiel 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ezequiel 28. A partir do 11. A partir do 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: filho do homem, levanta contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele está falando aqui de Satanás, irmãos, antes da queda, ok? E ele está dizendo de sabedoria e formosura. 13, estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se fizeste os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Versículo 14, está aqui? Coloca o 14 para mim. Tu eras o quê? Querubim da guarda, ungido. Aqui, esse ungido aqui, é alguém que está capacitado, habilitado a uma posição de governo. A uma posição de governo. Ele estava num ambiente santo, ele estava num ambiente de consagração, ele estava num ambiente perfeito. Mesmo assim, ele precisava de ser ungido, receber da parte do Espírito de Deus para governar alguma coisa. Ele sabe o que é ser ungido. Ele sabe o que é estar nessa posição. Você que aceitou Jesus, você é ungido em Jesus. E se você somente andar com essa consciência, aonde você passar, você governa, irmãos. Não tem nada a ver com o problema que se levanta. Tem tudo a ver com a submissão que o mundo espiritual vai fazer a partir do que sai de sua boca. Você é ungido. Amém? A Bíblia diz que Jesus disse: não sabes vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que vocês não sois de vós mesmos, e que fostes comprado por alto preço? O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem a primeira característica de te tornar isso. Então, você não é santo por prática, você é santo por posição. Você está comigo? Algumas coisas podem ser novas na nossa cabeça. Satanás, se ele
tirar de você esse nível de vida que você tem, e Ele começar a trazer, racionalizar o nível de vida que você pode viver a partir de si mesmo, você vai começar a andar em condenação. Você acorda em Deus, você acorda nele, você respira nele, você está nele, você anda nele. Isso é a vida de uma pessoa ungida. E é a partir, cadê o menino do teclado? E é a partir daí, irmãos, que essa posição vai mudar a nossa vida. Amém? Você é ungido no Senhor. Tem alguns versículos aqui. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Posição. Tem uma oração de Paulo aqui. Tem outra, 1 Pedro 2,9. A de Paulo, depois você dá uma lida, Efésios capítulo 1, versículo 15. Mas o que eu vou falar aqui é 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Olha a condição que você está: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É um lugar de posição. Dá para tocar Yeshua? Posição. Eu creio, irmãos, que por causa do novo de Deus, uma visão da parte de Deus está estabelecida, não é para pessoas perfeitas, é para pessoas que Ele está colocando sua capacidade. E não pense que você está fora daquilo que Deus vai fazer aqui, não, irmãos, porque não tem nada a ver com você. Essas coisas não é produzida pela tua sabedoria, pela tua força. Isso é um descansar do que Deus pode fazer. Sabia que tem pessoas tão boas no que faz, que elas pensam que isso pode produzir a partir delas mesmas? Tem um versículo aqui que eu acho interessante. Coloca para mim finalizar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Quero ler com vocês esse versículo. Olha o que é que diz. Lê comigo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Próximo versículo. Oh, aleluia. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Continua. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Próximo. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Próximo. Mas vós sois dele, em Cristo, no ungido, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Próximo. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no que Deus faz, se glorie no poder de Deus. Oh, meu Deus do céu, fica de pé.